título da minha mensagem hoje é A Voz de Deus. Titulei essa mensagem como A Voz de Deus. Todas as coisas foram feitas através da palavra de Deus. Deus falou, haja sol e houve sol, né? Haja os animais e os animais surgiram sobre a face da terra. Por isso que é tão importante a gente voltar sempre a esse assunto. A voz de Deus, como ouvir a voz de Deus? Será que eu tenho ouvido a voz de Deus? Será que realmente é a voz de Deus que está falando comigo ou é coisa da minha mente? Às vezes a gente não pensa assim. Ou talvez você ainda não teve convicção de que você ouviu verdadeiramente a voz de Deus. Mas hoje você vai ouvir a voz de Deus e você vai sair daqui com convicção de que é Deus que está te dando direção em algumas respostas que você está precisando. Você vai saber distinguir a voz de Deus sobre a sua vida. Amém? O que acontece? Ainda mais aqui nesse país, nós trabalhamos muito, né? E a distração diária nos torna um pouquinho mais difícil de ouvir a voz de Deus, não é verdade? Porque Deus fala o tempo todo, através das pessoas, através das situações, e nós vamos aprender isso aqui hoje, vamos ver que é bíblico, que está na Bíblia. E os momentos em que parece que Deus não está se importando, não está te ouvindo, até através do silêncio Deus fala. Você crê nisso? Até através do silêncio Deus fala. Eu me lembro muito bem quando eu era criança e eu dizia assim, mãe, posso dormir na casa da minha amiga? Posso dormir na casa da minha prima? E só da minha mãe me olhar assim, aquele olhar 44, eu já sabia a resposta. Ela só fazia assim. Tipo, até parece que eu te deixo dormir na casa dos outros, né? Parece que você não sabe. Então eu já sabia que a resposta era não. Amém? E a verdade, Deus, quando você está pedindo uma resposta e Ele não está dando, o que você deve fazer? Permaneça no mesmo lugar. Você está querendo uma resposta para tomar uma decisão, para tomar uma direção, para mudar. E Deus não respondeu? Permaneça. Enquanto Ele não te der um sim ou não, você permaneça. Não vá nem para a direita e nem para a esquerda, porque é ali que Ele ainda está querendo você. Então, mesmo em meio ao silêncio, Ele continua falando. E nós vamos ver algumas formas que Deus usa para falar com a humanidade, com aqueles que o buscam e que acreditam que Ele é capaz de falar. A palavra, Ele fala através da palavra. Primeira coisa, Ele fala através da palavra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, para você quiser anotar, vai estar aparecendo aqui. Você pode anotar para você refletir em casa depois. E eu tenho certeza que vai ser o início já. Você vai começar já a ouvir a voz de Deus, refletindo nessas passagens que eu vou citar aqui hoje. Olha o que diz a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Útil. Não tem aquela coisa na cozinha que é útil. Nossa, eu uso isso aqui para tudo. Como isso aqui é útil? Não tem? A palavra de Deus é assim para as nossas vidas. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Nós temos dificuldade para ouvir a voz de Deus? Temos. Temos. Por quê? Ainda não estamos colocando a palavra de Deus como fundamental para as nossas vidas. Nós falhamos nisso. Concorda comigo? A correria faz a gente ter pouco tempo, parar pouco para ouvir a voz de Deus. Às vezes você não tem o que falar. Deus só quer que você esteja ali na presença e você está sempre pensando, meu Deus, eu tenho que estar na casa, porque eu sou house clean, né? Então, eu tenho que estar lá na casa nesse horário, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E até isso começa a atrapalhar a gente colocar, não, isso aqui é prioridade, eu preciso disso aqui para poder cumprir todas as outras coisas. É isso que é fundamental na minha vida, a palavra de Deus. E às vezes a gente falha nisso. Porque através da palavra nós somos ensinados, nós adquirimos o conhecimento da verdade. A palavra de Deus diz que nós perecemos, Marcos, por falta de sabedoria. Não é verdade?
Vocês que estudam muito, né? Marcos trabalha com a área da finança, meu amigo, que está ali. E para quê? Precisa de sabedoria, conhecimento para lidar até com as nossas finanças, com a nossa família, com tudo aquilo que Deus confia nas nossas mãos. E a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. Ela nos dá a direção em tudo. Ainda mais financeiramente, que é uma das coisas que a Bíblia mais fala. É como lidar com o nosso dinheiro, como ser mordomo daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. E a palavra diz aqui ainda, é boa para nos repreender. Sabe quando a mãe dá uma bronca? Menino, o que você está fazendo? Presta atenção, não faça isso mais. E a gente repreende. Olha, você está fazendo isso aí, não tá? Eu acho que isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Por quê? É igual papai e mamãe. Quantas vezes a minha mãe falou e eu temei, ainda mais para ir para festa, para balada. E eu voltava sempre com uma decepção. Porque eu não ouvi, eu não obedeci. A gente acha que a gente já sabe demais. A gente acha que a gente já está pronto para tomar todas as decisões. E nós não estamos. Nós precisamos da orientação da palavra, principalmente quando ela nos repreende o tempo todo. É um alerta, está tentando mostrar onde você não pode pisar. Tá fazendo você evitar de cometer erros. Esse é o desejo do papai e da mamãe quando ele fala com a gente. Olha, isso não vai dar certo, não vai para lá, vem para cá, faça assim. Porque ele já viveu muito tempo e ele quer fazer com que a gente cometa menos erro. Não é verdade? Esse é o nosso papel de mãe e pai? Não é esse nosso desejo? E a palavra, ela também é útil para nos corrigir. Aqui já entra a vara. Não acontece lá na sua casa não, gente? Quem é papai e mamãe aqui, de vez em quando não precisa pegar uma varinha. Aqui a gente coloca muito para pensar, né? A gente costuma ter um cantinho do pensamento. Vai lá, pensa no que você fez para ver se está certo. E volta e faça diferente. Não faça isso mais. Não é assim? A palavra é desse jeito, ela nos corrige com a varinha, né? Tem mensagem que a gente ouve e não parece que a gente levou uma coça? Que a gente levou um couro? É uma das utilidades da palavra de Deus. É uma das utilidades. E já entrando no segundo ponto, eu quero mostrar para você que Deus fala através das situações. Situações. Existem situações que somos nós mesmos, que entramos nela. Por falta de direção, de conhecimento, de buscar conhecimento e de achar que sabe demais. A gente vai e entra nas situações. E Deus é tão misericordioso que Ele ainda nos socorre, nos ajuda. Mas tem situações que é permissão de Deus. Para quê? Para sermos forjados para o cumprimento do propósito de Deus nas nossas vidas. Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem um propósito na vida de cada um que está aqui. Você não é um acidente. Você não foi feito por acaso. Então, há situações que Deus vai permitir para você crescer, para você amadurecer. Amém? Tá pesado demais, gente? Mas eu creio que a voz de Deus está falando com você nessa noite. Eu creio que a voz de Deus está falando com você. Esta é a palavra de Deus. A maior profecia que nós temos. Pode vir profeta aqui rodar nesse púlpito. Glória a Deus, amo os profetas. Eu amo aqueles cultos de reteté. Estou com saudade do pastor Magno que está no Brasil. Reteté, quantas vezes ele profetizou na minha vida. Hoje eu estou vivendo coisas que Deus usou ele para profetizar na minha vida. Ele disse um dia assim: Deus vai colocar vocês no meio de americanos, se preparem. E estamos aqui hoje, sendo abençoado e abençoando a vida dos nossos irmãos americanos. Olha o que diz em Salmos 71, 20 a 22. Tu me fizestes passar por muitas e duras tribulações. Restauras a minha vida e das profundezas da terra, de novo me farás subir.
Tá vendo a convicção do salmista? Tá difícil, estou passando por tribulação, mas ele tem convicção de quem rege, quem direciona a vida dele é Deus. Então, se é nessa tribulação que o Senhor me colocou, é porque o Senhor tem algo para me ensinar. Porque eu sei que melhor está nas suas mãos. Melhor que eu esteja nas suas mãos, Senhor. É isso que o salmista está falando. Olha no verso 21. Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolarás. Glória a Deus. O que você está passando não é para te matar, é para te construir e te colocar na vontade do Senhor. 22 diz, e eu te louvarei. É murmurando? O salmista está na dificuldade, está na prova, está difícil. Mas ele está murmurando? E a murmuração é uma das coisas que nos impede de ouvir a voz de Deus, sabia? Principalmente quando nós estamos servindo no reino e você começa a chegar ao ponto de reclamar, mas o pastor Davison, mas a Jeane, mas a pessoa na recepção, mas toda vez é eu que faço, é só eu que veco essa igreja, é só eu, nossa, mas me coloca para lavar banheiro, mas não me coloca para fazer oferta. Você começa a murmurar, e aí mais longe você fica do Espírito de Deus. E mais baixinho, sabe quando o rádio vai baixando o volume? Mais baixinho você vai ouvindo a palavra de Deus, até chegar um ponto que você se sente tão distante, que você não tem nem o desejo mais de vir ao culto, sentar aqui e ouvir a palavra. Já não faz mais sentido para você, não tem mais desejo. Mas Deus está aqui hoje para renovar suas forças, renovar o relacionamento com você e fazer você voltar a ter desejo, a ter convicção de que o que você está passando é porque Deus tem o melhor para você, que Ele é capaz de te dar muito mais, que Ele é capaz de colocar você no lugar de honra, no lugar onde você vai ser reconhecido, respeitado, em todas as áreas. Deus quer que você seja abençoada financeiramente também. É um erro nós acharmos que ser humilde é ser pobre, não ter nada. Salomão foi o homem mais rico do mundo. Teve todas as riquezas. Tudo isso nós podemos ter, mas mais ainda nós precisamos ter a voz de Deus nos direcionando. Eu te louvarei com lira por tua fidelidade, ou seja, com louvor, com instrumentos, com música. Ó Deus, cantarei louvores e a ti com harpa, Santo de Israel. Seus problemas não são maiores do que o Deus que você serve. Não é. E através dessas situações, Deus prova a fidelidade dele com você. Vocês lembram de Jó? Não tenho tempo de ver todas essas passagens. Mas se a gente fosse ficar aqui, a gente ia ter que ter um estudo, abrir uma escola, só para a gente ver momentos em que Deus foi fiel. Eu estava conversando hoje com a Jeane, e eu falo, Jeane, é nas horas em que a gente se sente que está mais difícil, que a gente não vai aguentar, que a gente não vai suportar, que a gente vê o agir de Deus, que Ele faz, que Ele abre as portas. É na hora que você não consegue mais andar com as suas próprias pernas, que Ele te pega no colo e fala, vamos filho, você vai chegar, porque eu estou do seu lado. Eu te carrego. Você está morto, você está destruído, você está desanimado, mas eu te carrego. E o terceiro ponto que nós vamos ver é Deus fala através das pessoas. Deus fala através de cada um de nós sentado aqui nesse banco. Deus usa a sua vida. Basta você querer ser usado por Ele e decidir que da sua boca vai sair palavras de bênção, palavras de sabedoria. Senhor, é isso que eu quero ser, uma pessoa que abençoa, uma pessoa, Senhor Jesus, que faz a vida das pessoas serem mais leves. Uma pessoa que se não tiver uma palavra de bênção para falar, eu vou ficar calado, não vou falar nada. Porque é melhor do que você destruir a vida do seu irmão com alguma palavra.
Olha o que diz Marcos, capítulo 16, 15, 18. Xará, Marcos. E disse-lhes, Jesus aqui está falando para os discípulos: vão pelo mundo todo. É só no Brasil? É só na América? Não, vai pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. 16, quem crer e for batizado será salvo. Isso aqui está falando de batismo nas águas, né? Batismo nas águas, como Jesus deixou para nós o grande exemplo. Mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Aleluias! Eu creio nesta palavra. Essa ordem, isso foi liberado sobre os discípulos. Quem são os discípulos? Somos nós, os que crê. É eu e você que está aqui nessa noite buscando mais de Deus, buscando o poder de Deus sobre a nossa vida. Você veio aqui hoje porque você acredita nesse Deus que está sendo pregado aqui nessa igreja, nesse púlpito. Você crê, então você foi chamado, você é discípulo. Nós nos tornamos boca de Deus no mundo. Aleluias! Preguem o evangelho, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Expulsem os demônios em meu nome e curem os doentes em nome do Senhor Jesus. Nós vamos sair daqui curados. Nós vamos sair daqui com o evangelho agarrado em nós, de tal maneira que nós não vamos mais conseguir ficar calados. A gente vai sair, sabe como? De casa para o trabalho? Deus, me dá uma oportunidade hoje de eu falar para alguém que o Senhor ama, que o Senhor transforma, que o Senhor cuida, que o Senhor cura. Me dá uma oportunidade hoje no meu trabalho, Senhor, de poder falar do Senhor para aquela irmã. Lá na igreja, lá no trabalho, não tem uns companheiros de trabalho que de vez em quando tira a paz? Eu entro assim nas casas, irmão, tem umas patroas que na hora que você faz tá bom. Meu Deus, sangue e fogo. Aí você entra orando, Senhor Jesus, que nossa, transforma a vida daquela mulher, Pai. Quando eu entrar lá hoje, que o Teu Espírito Santo possa entrar comigo, tirar tudo que é capeta daquela casa, é assim que eu entro. Em nome de Jesus, transforma a vida dela, Pai. Que essa limpeza possa fazer ela se sentir tão bem, que ela vai limpar semanal. Ai, Jesus, glória a Deus. Mas se crermos verdadeiramente nessa palavra, buscarmos orientação nesta palavra, teremos autoridade suficiente para realizar essas coisas. A gente chega a pensar ultimamente, Deus, cadê os milagres que eu não estou vendo acontecer? Cadê os aleijados que eu não estou vendo andar? Cadê os cegos que eu não estou vendo enxergar? Mas também, cadê o povo de Deus que realmente está se apegando a essa palavra? Onde estamos nós? Onde estamos nós? Porque Deus nos dá autoridade através dessa palavra. Deus fala através das autoridades que estão delegadas sobre a nossa vida. Ah, mas os meus pais não vão à igreja, eu não tenho pastor, eu não tenho... Não, papai e mamãe é a autoridade maior que tem sobre a sua vida. Papai e mamãe têm muita autoridade para quando você estiver com febre. Ora, gente, quando seu filho estiver com febre, antes de você dar o Tylenol, você dá um chá de oração nele.
A criança fica com febre, a gente começa a apavorar. Nossa, será que eu vou ter que ir no hospital? Será que eu vou ter que... Cadê, né? Vai lá, Davi, vai lá, busca isso, busca aquilo. Primeiro nós vamos orar, depois eu vou. É assim que o Davi fala para mim, primeiro nós vamos orar. Depois eu vou. Principalmente você, que faz parte do reino, que vem a essa casa adorar, que está envolvido com algum ministério. O inimigo ataca muito nossos filhos. E às vezes não é natural. Nós temos que entender que nós não vivemos apenas o natural. Nós vivemos o sobrenatural. E nós somos fracos. Nós somos falhos, nós damos brechas todos os dias. Então a primeira coisa é usar a nossa autoridade de pai, de mãe. Deus usa as autoridades delegadas sobre a sua vida. Olha o que diz 1 Samuel 3, do 8 ao 9, para você ver. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Aqui é aquela passagem que o Samuel era uma criança, né? Quando ele nasceu, a mãe dele não poderia ter filho, ele nasceu, já foi um milagre de Deus. E a mãe dele prometeu, Deus, se o Senhor me dá esse filho, eu vou levar e vou entregar na tua casa. E lá estava o sacerdote Eli, criando Samuel. E um dia uma noite, Samuel ouve a voz, Samuel, Samuel. E ele não tinha ainda discernimento da voz de Deus. Ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Até então, Samuel tinha vivido o Deus de Eli. Ele estava ali na casa, ele pregava, ele ministrava, ele ensinava ele a cuidar da casa do Senhor, a limpar, a lavar os utensílios, deixar tudo limpinho. Mas ele ainda não tinha maturidade para discernir a voz de Deus. E aí, ele precisou de quem para orientar, para ajudar? De Eli. Eli era a autoridade espiritual sobre a vida dele ali. E ele corre lá no quarto dele e ele fala: eu estou aqui, ó, o Senhor me chamou? Eu estou aqui, o Senhor me chamou? E ele respondeu: não, volta para sua cama, meu filho, eu não te chamei. E aqui é pela terceira vez. Pela terceira vez, Eli corre, ouve a voz de novo: o Senhor me chamou? Meu filho, eu não te chamei. E Eli percebeu que o Senhor estava chamando ele, que Deus estava chamando, e disse, no verso 9, vá e deite-se. Se a voz chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel correu, foi deitar, e aí começa a grande história de Samuel. Mas antes, Eli disse, ele teve uma direção. Ele teve uma direção através do seu pai espiritual, que Eli ajudou a ter discernimento, que era a voz do Senhor. E lhe disse, o versículo diz, e Eli lhe disse, vá, deita, e se chamar de novo, você se coloca, sim, Senhor, aqui estou, à disposição. Você está à disposição do Senhor nessa noite? Você está à disposição? As autoridades espirituais são pessoas usadas por Deus para te ajudar a ver a direção de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus, você está tendo direção de Deus nessa noite. Você está tendo direção através da palavra. E para terminar, já estou terminando, quantas horas são? Não quero passar do tempo, porque eu quero honrar a confiança do meu marido. Isso tem uma coisa que ele não gosta, de atrasar, né, Leandro? Você sabe, né? Como o vaso é com o tempo, né? Com o horário. Louvor sofre, irmão. Chega atrasado, ele fica nervoso. Mas não é porque ele é legalista, é porque a casa de Deus tem que ter ordem. Isso aqui não é a nossa casa. É só por isso, é porque ele quer cuidar
daquilo. A gente às vezes tem que compreender que é porque é amor pela obra. Ele quer cuidar. E nós devemos nos unir para que a casa do Senhor seja cada vez mais em ordem e com mais alegria sendo feito para o Senhor. O que nos impede de ouvir a voz de Deus? Você já parou para perguntar, Deus, o que tem me impedido de ouvir a sua voz? Hoje eu não estou conseguindo ouvir, não estou conseguindo orar, o que está acontecendo? Eu quero ler com vocês alguns pontinhos, olha para você ver. O pecado nos separa de Deus, nos leva para longe ao ponto de não ouvir. A cobiça ao dinheiro, o desejo sobre as coisas materiais. A gente ocupa, às vezes, tanto o nosso tempo buscando conquistar. Coisas que a traça depois vem e come tudo, porque você morre, é enterrado, a terra come, fica tudo por aí. Não estou falando para você não fazer dinheiro. Não estou falando para você não deixar uma vida segura para os seus filhos. Não é isso. Aqui está falando da cobiça, daquela coisa incontrolável que você não sabe fazer outra coisa na vida. A gente tem que tomar cuidado, nós estamos num país onde o Deus é o dinheiro. E eu estou lutando para juntar um dinheirinho. Eu quero demais comprar uma casa boa. Gente, isso não é pecado, isso é maravilhoso. Mas nós não podemos esquecer que o que satisfaz verdadeiramente o homem é o Senhor. Ontem nós tivemos um casamento aqui, lindo, maravilhoso, quanto testemunhos que eu ouvi. Mas quem completa o marido não é a mulher. Quem completa a mulher não é o marido. Como nós aprendemos, nós estamos aqui para um apoiar o outro, um ajudar o outro, um amar o outro, um caminhar junto, né? Um quando um está mais forte, o outro está mais fraco, então ele está incentivando, está motivando. Mas o que satisfaz, que completa o homem é o único, é Deus. É o Espírito Santo de Deus. Só Ele pode satisfazer e completar verdadeiramente o homem. A soberba. Sabe o que é a soberba? É o orgulho, é a arrogância, presunção. Você ser uma pessoa presunçosa. Você acha que você sabe de tudo. Nós não nascemos sabendo de tudo. A gente nunca vai saber de tudo. Sempre vai encontrar alguém que sabe mais que nós. Prepotência, intolerância. Você é intolerante. Tolera nada. Você já viu pessoas assim? Fica rabugenta. Tolera nada. Nada. O menino deixa cair uma garrafa d'água. Intolerância. Você não tolera nada. Não tem paciência nenhuma com ninguém. O medo, gente. Esse daqui é terrível. O medo, ele nos impede de viver o sobrenatural de Deus. A gente tem até medo de ouvir a voz de Deus. E, se eu fosse Samuel, eu teria saído correndo. E a gente não precisa ter medo não, gente. Porque Deus, se Ele falar com você, é um privilégio que você tem que estar ouvindo a voz dEle. Ele quer te falar algo bom, tenha certeza. Vamos ler 2 Coríntios 7, 14. Começando pelo 14. Olha o que diz a palavra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos dos céus, eu os ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Aleluias! Olha o que diz o 15. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos. Os meus ouvidos estarão atentos às orações feitas por mim e por você neste lugar. Escolhi e consagrei este templo, aleluia, para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Nós não estamos sozinhos.
E se você andar segundo a minha vontade, como fez meu pai Davi, e fizer tudo o que eu ordeno a você, obedecendo os meus decretos e as minhas leis, tem as regrinhas, gente? Tem. Firmarei o seu trono conforme a aliança que eu fiz a Davi. Quando lhe disse, você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas se vocês se afastarem de mim e me abandonarem os meus decretos, meus mandamentos que dei a vocês e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra que dei a vocês e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Farei com que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos. Misericórdia. Quem é o templo do Senhor? Onde que o Espírito Santo de Deus mora, vive e escolheu morar? Somos nós. Ah, Senhor, que o Senhor não afaste de nós a Tua presença. Ainda bem que logo no início Ele fala que se você se arrepender, eu os perdoarei. Glória a Deus. Nós temos medo, como eu disse, de ouvir, gente, essa voz. Nós temos medo de ouvir essa exortação. Nós não queremos. Você sabe por quê? Porque na maioria das vezes vai contra a nossa vontade. Nós estamos muito apegados ao nosso desejo, ao nosso coração. E nós esquecemos que a vontade de Deus ela é perfeita e agradável. É a melhor coisa que nós podemos viver. É na vontade de Deus. João 10, eu prometo que esse é o último que eu vou ler. João 10, 27. Diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Gente, como nós precisamos saber distinguir a voz de Deus? Porque quando Deus te chamar, principalmente nós que temos um tempo em que dizemos crer nessa palavra, já está na hora da gente aprender a ouvir a voz de Deus. Já está na hora de, quando o pastor falar, Annelise, Annelise, e ela já saber distinguir, Deus está me chamando. Isso é onde que a gente consegue? Na intimidade, no relacionamento. Não é assim? Você não consegue distinguir a voz da mamãe, do seu papai em qualquer lugar. Qualquer hora que a minha mãe me ligar e eu atender o telefone, eu sei que é minha mãe que está falando. Eu sei que é o meu pai que está falando. Porque é meu papai, minha mamãe. É incomparável a voz do nosso Criador. Agora, para aquela pessoa que foi criada distante do pai ou distante da mãe, eu fui criada sem o meu pai. Meu pai mora em Filadélfia. Hoje eu tenho o costume, por obediência a Deus, de fazer uma visitinha para ele de vez em quando. Mas por muito tempo eu não conhecia meu pai. Eu podia passar na rua e eu não ia saber que era meu pai. Porque eu não tive relacionamento, não tive nenhuma convivência com ele. Como que eu ia saber que era meu pai? E eu que já quero chamar o Leandro aqui, porque eu já vou para o final, porque antes de terminar, eu quero dar a oportunidade para você vir ao altar do Senhor e receber uma oração nessa noite, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Poderia ter lido apenas um versículo aqui, porque o louvor já foi uma bênção, já trouxe um alívio. Você sentiu o alívio que Deus nos trouxe aqui no meio dos louvores? Eu senti um alívio, uma paz. Eu confesso que eu estava um pouco ansiosa, porque tem 11 anos que eu mais o Davi estamos servindo o Senhor no ministério, e eu nunca fiquei sem Ele. Mas hoje nós compreendemos que Deus estava chamando Ele para uma missão específica e para abençoar nossos irmãos em Lehigh Valley.
Nós não podemos querer só para nós, né? Queria ele só para mim, mas eu preciso dividir ele com vocês. Preciso dividir ele com o pastor Jeff. Amém, glória a Deus por isso. Mas eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Você já está um pouquinho de tempo sentado, já deve estar dando, né? Tem um cafezinho ali fora, que nós vamos tomar juntos e apreciar o momento de comunhão. Mas agora eu quero que você feche os seus olhos. E enquanto o louvor cantar, eu quero abrir a oportunidade para você de vir no altar do Senhor. E eu quero convidar pessoas aqui que ouviram essa palavra e sentiu no coração ou teve a maturidade de entender que realmente eu desejo ouvir a voz de Deus, eu quero distinguir melhor a voz de Deus. Às vezes eu acho que é Deus, mas eu fico naquela dúvida que talvez possa ser da minha consciência, minha vontade. Então, Deus, eu vou ali hoje na frente, porque eu quero que o Senhor me dê discernimento, que o Senhor me dê clareza. É um passo seu e Deus vai abrir os seus olhos, seus ouvidos, o seu entendimento para você discernir a voz dele. E também você que acha que nunca ouviu a voz de Deus. Esse negócio de ouvir a voz de Deus, você não acha? Será que Deus fala? Por que Deus nunca falou comigo? Eu nunca ouvi essa voz. E também você que está esperando uma resposta de Deus. Talvez Deus já te trouxe a resposta hoje, durante o momento em que eu estava ministrando. Venha no altar agradecer Ele. Ou talvez você ainda está com dúvida, você ainda está esperando essa resposta. Deus me responde, eu preciso tomar uma decisão. Que você possa vir no altar do Senhor enquanto o louvor estiver cantando. Amém?